Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje na nossa nona reflexão para a classe de jovens, lições da CPAD, primeiro trimestre de 2021 com o tema Ensina-nos a orar. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco e hoje uma pérola, uma lição preciosíssima, onde iremos discorrer a respeito do fariseu e do publicano. Eu estou certo de que esta lição pode trazer grande ensinamento à sua vida. Eu convido você a orar juntamente comigo e após esta oração eu quero fazer com você todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que neste momento o Senhor possa esclarecer-nos, trazendo luz à nossa mente e que sejamos edificados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico. Eu quero, por gentileza, pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sino das notificações, deixe os seus comentários, o seu like abençoado nos motiva muito a continuar produzindo aqui conteúdo para este portal bíblico. Vamos fazer então todas as leituras deste momento, deste assunto proposto para agora? O texto do dia está em Lucas capítulo 18, versículo 14, que diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A verdade prática, ou a síntese no caso da revista dos jovens, diz: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações destes personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas aqui abordados. E o nosso texto bíblico em classe está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Eu gostaria de fazer esta leitura juntamente com você a partir de agora. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E estes então foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão. Reflexão esta que será ministrada em todas as igrejas que fazem uso da revista de jovens da CPAD no próximo dia 28 de fevereiro de 2021. A oração do fariseu e do publicano. E eu quero já abrir um parêntese aqui e dizer que esta parábola é uma das mais importantes que mostram com clareza a hipocrisia que está intimamente ligada ao aspecto religiosidade. De certa forma, esta parábola, que na verdade você precisa compreender o que é uma parábola, e parábola nada mais é do que uma narrativa que pretende, através de uma ilustração, apresentar verdades espirituais.
E esta parábola nos mostra o caráter muito importante daquele tempo. Aqui está proposto para nós dois confrontos entre religiosidade e aquilo que no contexto podemos dizer mundanismo. O fariseu representando o religioso e este publicano representando agora aquele que não é convertido, aquele que faz parte na visão atual do mundo. E nós vamos perceber que Deus ele está com seus ouvidos abertos e muito bem abertos para as nossas orações e Ele ouve sim as nossas orações. Então esta é a proposta para hoje. Este é o momento que o Senhor reservou para a nossa reflexão sobre este tema. Hoje vamos falar sobre dois temas importantes e estes temas possuem alguns objetivos e entre eles estão evidenciar o perigo da glorificação do eu, como encontramos na oração do fariseu, e o segundo, demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano. Dois pontos então serão abordados hoje: a oração do fariseu e a oração do publicano. Dentro da oração do fariseu, temos o ponto, a aparência da santidade. A aparência aqui nos fala de uma forma exterior, de uma coisa ou de uma pessoa, exterioridade, e que muitos, de forma totalmente equivocada, se prendem àquilo que é exterior e ignoram aquilo que é interior, diferentemente do nosso Deus, que prima em conhecer-nos e enxergar-nos no nosso interior. Você se lembra de Samuel chegando até Belém, na casa de Jessé, e ali o que salta à vista do profeta Samuel é justamente o porte físico de Eliabe, de Abinadab, de Samar, mas Deus já nos dá ali a diretriz básica, dizendo que ele não vê como o homem vê. E o menino franzino, o menino que aparentemente não tinha um porte de um grande guerreiro que poderia, a exemplo de Saul, ser então este exemplo de rei, é aquele que fora chamado por Deus. Então, a aparência da santidade. Assim que o fariseu chegou ao templo, vai permanecer em pé, sozinho, justamente para não se misturar com aqueles que estavam ali naquele ambiente. Ele não quer se misturar com as pessoas que estão ali com o mesmo, ou que deveriam estar ali com o mesmo propósito, de estar no templo para buscar a Deus. Então veja, ele pensava que aquelas pessoas talvez não fossem dignas de tê-lo como uma pessoa no mesmo ambiente, elas não eram dignas da sua presença. Também buscou estar numa posição que lhe conferisse certo destaque. Logo no início dessa oração, que na verdade, quando nós entendemos, não é bem uma oração, nesta parábola proposta por Jesus, eu entendo que não necessariamente há uma oração feita por este publicano, mas há uma oração ao eu. Não, e quando eu digo que não há uma oração direcionada a Deus, como uma oração deve ser, mas há uma oração direcionada ao eu, como em um solilóquio ele fala consigo mesmo. Então veja, logo no início ele diz, não sou como os demais homens, e começou a apontar as falhas dos outros. Estes outros são roubadores, são injustos, são adúlteros, nem ainda sou semelhante a este publicano. E isso tinha uma clara ideia, uma clara intenção de diminuir aqueles que estavam no mesmo ambiente. Foi buscando ficar sozinho justamente para se exaltar e demonstrar uma pretensa santidade. Isso é algo extremamente grave, extremamente sério e infelizmente não é incomum percebermos pessoas com esta mesma conduta nos dias atuais. E nós temos aqui, à luz da palavra de Deus, um exemplo claro, um exemplo que fica evidente ao leitor como Deus vai se relacionar com este indivíduo, e isso será apresentado ao longo desta reflexão.
o foco daquele fariseu, é bom lembrar que esta é a oração feita pelo fariseu. Não estava agora no intuito de mostrar as suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim em evidenciar o quanto ele era mais perfeito que a maioria dos demais homens. Ele tinha um grande orgulho e se orgulhava de ter, ao seu ver, veja, poucos pecados. E ele começa a argumentar: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o quanto possuo. Aqui está diante de nós um claro discurso legalista. Então, ele se orgulha de ter na sua concepção poucos pecados, permitindo-se então mostrar mais santo do que todos os que estavam ali naquele ambiente, em contraste com a ardente fala do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo, que confessou ser o principal dos pecadores, quando lemos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Eu costumo dizer nas minhas orações de que se eu posso me destacar em algo, eu uso justamente esse exemplo de Paulo. Eu sou aquele que se destaca nesse aspecto pecador. Eu sou também e gosto de me ver nesta posição, nesta condição, né? Porque é justamente o oposto desta mentalidade apresentada nesta parábola pelo fariseu. No prefácio desta parábola, e o que seria este prefácio? É justamente aquele texto que precede a narrativa histórica, normalmente vai contextualizar o assunto que segue, né? E que vem agora a seguir naquela narrativa. No prefácio dessa parábola, Jesus usa uma palavra para revelar uma grande falha no caráter do fariseu. Desprezar, né? Esse também, em Lucas capítulo 18, versículo 9, diz: e disse esta parábola, ou seja, a razão desta parábola ter sido narrada, proposta por Jesus, é justamente propor esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, nós temos que partir do entendimento do aspecto justificação. Os meus atos de justiça, como já disse o profeta Isaías, são como trapos imundos. Justificação é prerrogativa divina. Vou dizer mais uma vez, justificação é uma prerrogativa divina. É quando o indivíduo se humilha diante de Deus, professa sua fé em Cristo Jesus e Deus então declara este outrora pecador, agora justo, através justamente desta sua profissão de fé. Então é uma prerrogativa divina, não é pela minha justiça, não é pela sua justiça, tá? Não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que declara-nos justos a partir da nossa declaração de fé. Então veja, aqui existe um conceito muito equivocado através da vida deste fariseu, que está relacionado à sua visão a respeito de pecado. É complicado falar a respeito de pecado porque as pessoas já criaram uma ideia geral, um conceito geral a respeito de pecado, né? Veem pecado com o mesmo grau, a mesma proporção, quando na verdade não. Existem pecados que são diferentes de outros pecados. Existem condições que o homem agora executa que possuem pesos distintos. Então logo há uma diferença sim entre pecado. É lógico que pecado é pecado, mas há um peso, eu diria, substancial em tipos de pecados que precisam ser avaliados. Haja vista a própria Bíblia dizer que existem pecados que são para morte. Então aqui já fica claro e evidente que há um conceito que precisa ser melhor discorrido quando falamos de pecado. E este fariseu, ele tinha uma ideia de pecado relacionado à ideia de que se eu sou cumpridor de determinadas ordens, de determinados preceitos, logo não cometo pecado.
Então é por essa razão que ele diz: olha, eu não sou como estes que estão aqui, não sou roubador, não sou adúltero, não tenho esse tipo de conduta, não sou como o publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tem. Então, na sua argumentação, ele deixa de ser um pecador a partir daquilo que ele cumpre e ignora uma premissa muito interessante, que é, quando olhamos em linhas gerais e falamos a respeito de pecado, entendemos o aspecto de pecado por comissão e pecados por omissão. Eu posso praticar o pecado deliberadamente, que é os pecados de comissão, ou são os pecados de comissão, e também posso pecar ainda que pense não estar pecando, mas estou pecando também em ser omisso, em não fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem não faz, a Bíblia diz que este comete pecado. Então não é a observância de um ou outro princípio que vai, me certificar e vai agora corroborar a ideia de que de fato não sou pecador. É muito importante entender que fomos gerados, nascemos sob o pecado, e entendermos então este princípio, eu diria que é fundamental, e é isso que o Senhor Jesus nos quer ensinar quando ele propõe esta parábola, dizer para o religioso que criou as suas corbãs e à luz da sua religiosidade ele se sente mais santo que o seu semelhante e superior a este. Deus está dizendo: não é dessa forma, não é deste modo que eu penso, que eu ajo, que eu vou exprimir, eu vou expressar, este assunto relacionado a pecado. E falar sobre pecado, quem é que quer falar sobre pecado em um tempo onde tudo está sendo relativizado? Então esta lição, ela vem a calhar, ela vem ser extremamente importante e pontual, porque é importante e pontual falarmos sobre esses assuntos. O segundo ponto, então, a glorificação do eu. Ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia essa sua condição de pecador, o fariseu começa a cometer uma falta grave após a outra, e uma de grande gravidade, de considerável gravidade, a glorificação do próprio eu. Então, como uma postura inflada e excessivamente autoconfiante, buscava adorar um Deus chamado orgulho próprio. Ele não ora a Deus, como eu já disse anteriormente, mas ele faz uma oração ao eu, ele ora a si mesmo. Pastor, mas tem algum problema em ser autoconfiante? Não, não tem nenhum problema. Você precisa, em muitos aspectos da vida, ter esta confiança em si mesmo. A autoconfiança é uma confiança em si mesmo, mas nós não podemos ignorar que diante de Deus nós não podemos orgulhosamente expressar autoconfiança, mas precisamos humildemente expressar uma autodependência de Deus, e que isso fique claro e evidente em sua classe da escola bíblica dominical. Um outro ponto: será humilhado. A oração do fariseu, se considerarmos o número de palavras aqui, 7 vezes mais extensa que a oração feita pelo publicano, e a própria palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, a respeito da nossa oração, que orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então o fariseu tende a fazer uma oração mais extensa, mostrando agora essa sua autocondição de santidade, daquilo que ele pratica, daquilo que ele julga, e arroga para si como algo bom, e é até bom. Ser cumpridor das leis, dos preceitos, é algo bom, é algo extremamente importante, nós não ignoramos esse fato, mas eu não posso confiar agora, porque eu respeito tais preceitos, eu sou mais santo do que A ou B. Esse é o ponto central, eu diria, dessa reflexão. Então ele faz a sua oração mais extensa, constrói aquela oração com a finalidade de apresentar alguém que, aos olhos dele mesmo, deveria ser exaltado. Tal exaltação iniciara já quando o homem procurou estar em pé à frente.
Isso, na verdade, era uma ode a si mesmo. E o que é uma ode? Um poema de exaltação a si mesmo, ou alguém, quase que um canto de louvor a si mesmo. Nesse caso, quase que um culto de louvor a si mesmo. Esta é a oração do fariseu. Este é o caráter da oração deste fariseu. E dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos também outros personagens que se comportam desta forma e claramente foram devidamente punidos por Deus. Você se lembra de Nabucodonosor, né, que pela sua soberba foi tirado o seu governo e foi posto como um animal do campo? Você se lembra de Amã, que foi morto em uma forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu? Você se lembra de Absalão, que pela sua soberba rebela-se contra o seu próprio pai e tem uma morte desastrosa, como também outros personagens que se comportam de igual forma. E aqui eu gosto de deixar um textuário da Bíblia Sagrada quando o assunto é soberba, quando o assunto é orgulho. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Pastor, você sempre cita esse texto? Sim, e vou continuar citando. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos filipenses, quando ele diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu sempre vou bater nessa tecla, tendo oportunidade, porque eu vejo que é também um aspecto de segurança para nós. Ter aquele texto sempre vívido na nossa mente, com certeza traz segurança para nós. Fuja do orgulho, fuja de um ambiente que busca extrair de você demonstrações de orgulho, de soberba, e saiba que o Senhor não trabalha, definitivamente Deus não trabalha dentro deste conceito de soberba, de orgulho, de altivez de espírito. A oração nesta parábola apresentada por este fariseu é a glorificação do eu em detrimento da glorificação do nome de Deus, que é o único digno de receber honra, louvor e adoração. Então, se você faz algo de bom, se você obedece os preceitos de Deus, glória a Deus por isso, continue assim, mas não se ensoberbeça, porque isso pode gerar graves prejuízos, como gerou grave prejuízo à vida deste fariseu, desta parábola narrada, proposta por Jesus. O nosso mestre vai finalizar aquela parábola com uma grande verdade e que deve ser observada, que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha, então este será exaltado. Mas o cristão, pastor, o cristão então não pode se orgulhar de nada? A resposta é claro que pode, é óbvio que pode. O apóstolo Paulo se orgulhava em algumas questões e ele nos apresenta, quando escrevendo aos irmãos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 11, versículo 30, ele diz: se devo me orgulhar, ora, que seja nas coisas que me mostram as minhas fraquezas. Então você pode se orgulhar na sua autodependência de Deus, na sua condição de fraco e dependente total e pleno de Deus. Se orgulhe nisso e você terá grande êxito. O segundo ponto, então, a oração do publicano, do cobrador de imposto, daquele que em vista do religioso é o do mundo. E veja, será que Deus vai aceitar a oração desse indivíduo? Ele começa essa oração demonstrando um coração cheio de arrependimento e entendendo a sua condição. Qual é a sua condição, publicano? E ele argumenta: eu sou pecador. Por esta razão, a oração dele é uma síntese daquilo que nós também poderemos ou poderíamos em muitas ocasiões também orar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Esta é a oração, talvez a mais sintetizada de todo o contexto bíblico e que vai tocar o coração de Deus. Então veja, sou um pecador. Os publicanos eram indesejados pelos judeus
pois eram os responsáveis justamente de recolher os impostos. Entre alguns publicanos no Novo Testamento, nós encontramos alguns importantíssimos, como por exemplo Levi, que foi o chamado Mateus, apóstolo de Jesus, e Zaqueu. Você se lembra de Zaqueu, né, que sobe naquela árvore para ver Jesus, e Jesus diz: desce daí porque hoje eu vou ficar lá na sua casa, né? E ele vai receber ao Senhor, e grande experiência este homem vai ter com o próprio Cristo. Muitas vezes eles eram impedidos de entrar nas sinagogas e no templo e tinham poucas amizades. Quem é que queria ser visto com um publicano, com um cobrador de imposto, né? Ninguém queria ver esses indivíduos e ter a companhia desses. E Jesus, os seus discípulos, foi duramente confrontado justamente por buscar relacionamento com essas pessoas. Em Lucas capítulo 5, versículo 30, por exemplo, diz: vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores. Veja, isso é uma frase que vem também desta seita no contexto judaico chamado de fariseus. Porém, o publicano dessa parábola se encontrava no templo, buscando uma experiência com Deus e sentindo uma profunda distância entre o sagrado e a sua vida. Isso é importante dizer porque às vezes nós estamos tão autoconfiantes que não conseguimos mais medir esta distância em que estamos entre a nossa vida e o sagrado, entre a nossa vida e o próprio Deus. E aqui nos vale uma reflexão. Aqui nos vale uma reflexão pessoal, esta avaliação pessoal. A que distância estamos do sagrado? É importante que tenhamos ideia de quão distante estamos ou quão próximo estamos do sagrado. E ele está ali justamente buscando, entendendo que ele está distante e percebendo que existe um meio de se aproximar do sagrado. Então veja, mesmo envolto a falhas e pecados, ele começa a ter esta percepção. Assim como o fariseu, ele, o publicano, também orava sozinho. Ele expressa sua dor, ele expressa sua vergonha, esta vergonha pela sua condição, que ele agora expressa. Qual é a sua condição, ó publicano? Ora, a minha condição é de miserável, de pecador. E ele clama justamente aquele que pode agora expressar aquilo que ele tanto precisa, que é a misericórdia. E ele clama por misericórdia. Veja, então a oração do publicano e do fariseu possuem algo muito distante uma da outra. Possui um abismo, eu diria, quase intransponível entre a motivação da oração de um, agora o fariseu, desta oração feita pelo publicano. Enquanto o fariseu buscava a solidão apenas para não ser contaminado com as imperfeições dos indivíduos que ali estavam naquele mesmo contexto, o publicano se distancia justamente porque reconhecia sua pecaminosidade, ele reconhecia sua vida miserável e a sua indignidade por estar ali ou de estar ali. A sua postura era de vergonha, era de humilhação, aceitando agora publicamente a sua condição de pecador e culpado por suas falhas. Isso é maravilhoso. Nós que somos líderes, às vezes queremos ignorar esses princípios na nossa própria vida. Nós precisamos, às vezes, ignorar toda soberba, todo orgulho e, se necessário, publicamente, diante da igreja, reconhecer nossas falhas, imperfeições e vamos encontrar graça e misericórdia diante de Deus e diante da igreja. O pobre homem nem conseguia olhar, erguer a cabeça aos céus, apenas pronuncia agora as suas palavras carregadas de muito significado e, curiosamente, aqui na versão corrigida fiel, 7 palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que dava ênfase em 3 grandes verdades. Pare em classe agora e pontue cada uma dessas 3 verdades. Primeira delas, sou pecador. A segunda, mereço o castigo que me é imposto por causa do meu pecado. E o terceiro ponto, imploro o perdão. Imploro o perdão.
3 pontos fundamentais: reconhecimento, humilhação, reconhecimento de que o castigo é devido e você deve sim se sujeitar a ele, e agora se humilhar diante de Deus e implorar pelo seu perdão. O terceiro, ou melhor dizendo, o segundo, justificados por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sente o seu coração arder, a sua consciência começa a o acusar e o leva a um incômodo crescente. Hoje, nos dias atuais, as pessoas estão brigando com suas consciências. Quase não falamos da nossa consciência, e a nossa consciência, em muitas ocasiões, pesa, nos acusa, e muitos estão ignorando aquilo que suas consciências estão lhes acusando. Querido, não há pior julgamento do que esse julgamento da própria consciência. Estamos preocupados com o julgamento de terceiros, quando deveríamos estar preocupados com o julgamento da nossa consciência. Quando deitamos na cama e não conseguimos dormir, e pensamos e refletimos e sentimos pesados, culpados, é a nossa consciência que está ali ativamente trazendo este juízo a nós. Então veja, a consciência deste publicano estava acusando-o dos seus pecados, e ele agora estava neste crescente incômodo. E como me comportar diante deste terrível incômodo? Me apresentar diante de Deus. Veja, me apresentar diante de Deus e entender que sou pecador. Entender que mereço, o meu pecado merece as sanções que são relacionadas a ele, e perdão, suplicar a Deus. Isso é glorioso demais, quando temos esta habilidade de nos humilhar de forma tão maravilhosa diante de Deus. Então, era preciso fazer algo emergencialmente, é necessário fazer. Para onde ir? Não havia para onde fugir nem se esconder. Só havia uma possibilidade. Só há. Não só havia, como só há uma possibilidade. E essa possibilidade tem nome. E o nome é Deus. O nome é Deus. Quando o homem se percebe pecador, tem então esse início, esse processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo. E é agora, quando professamos essa fé em Cristo, quando agora aplicamos a nossa vida de forma devotada a Ele, nós recebemos aquilo que chamamos de justificação. Deus vem e bate o martelo, declarando-nos justos para a glória do seu nome. O terceiro ponto: será exaltado. Aquele que exalta a si mesmo vai ser humilhado, mas aquele que humilha-se a si mesmo, este será exaltado. O pobre homem chega diante de Deus com humildade, reconhecendo a sua condição pecaminosa. Não havia ali espaço para orgulho, para soberba, para sentimentos altivos, apenas para uma coisa: reconhecimento da sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser agora libertado de fato, transformado de fato. E assim ele foi. Segundo Jesus, de forma clara, evidente, diz que este foi para casa justificado, e não o fariseu. Aquele que representa o caráter do mundo, mas agora confessa o pecado e recebe o perdão deste pecado, ele é justificado, em contrapartida daquele religioso que se gloria na sua perfeição e na sua santidade, na sua pseudo-santidade, melhor dizendo, né? Não é justificado, mas este fora. Justificação, como já disse, é uma prerrogativa divina. É Deus que declara o pecador justo mediante a sua condição de humildade e também a sua expressão de fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa lição de hoje, né? Estudando as orações feitas pelo publicano, pelo fariseu, podemos perceber pelo menos duas grandes verdades aqui: o quanto as aparências enganam e quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas. Que possamos, ao orar, buscar ao Senhor com integridade, com sinceridade acima de tudo, confessando as nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar a oportunidade que nos é dada em ser chamados filhos de
Deus. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus através desta nossa condição de salvos em Cristo Jesus. Né? Poder chamar o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Pai também é algo glorioso e não pode ser ignorado em hipótese alguma. Se você ficou até aqui, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que esta parábola possa ser esclarecedora e mostrar o caráter de uma oração sincera, em contrapartida, o caráter de uma oração egoísta, orgulhosa, e entender quem é justificado. Então você aprendeu e o nome do Senhor foi glorificado. Se você ficou aqui até então, muito obrigado. Obrigado por você que compartilha o nosso conteúdo nos seus grupos eclesiásticos, no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa abundantemente, ricamente abençoá-lo. Senhor, eu oro e suplico a tua abundante bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.